Olá pessoal, tudo bem? Esse pequeno vídeo tutorial tem o objetivo de mostrar como é que a COAC ou a secretaria acadêmica que estiver fazendo o lançamento da lista de oferta precisa fazer para cadastrar carga horária à distância dentro de uma turma presencial, né? Então, o que nós temos que observar primeiramente é que nós estamos tratando de cursos que são presenciais, turmas são presenciais. Contudo, a oferta de alguma carga horária, ou parcial ou total, ela pode ser feita utilizando a modalidade à distância, né? Então, existe uma normativa que permite isso, a 550 permite isso. A AGEAD está credenciando professores para que eles possam fazer isso também, né? Então, alguns professores já têm demandado suas COACs para que elas cadastrem na lista de oferta uma determinada carga horária, parcial ou total, de uma determinada turma, com a modalidade à distância. Então, mas recapitulando, né? O importante é a gente sempre lembrar que mesmo que a carga horária seja à distância, é que o curso continua sendo presencial, a turma continua sendo considerada presencial, mas uma determinada carga horária dela será realizada à distância. Sendo que essa carga horária ela pode ser parcial ou pode ser total. E essa carga horária, ao considerar parcial ou total, existe a necessidade também de considerar os módulos de 17 horas. O que significa isso? Significa que eu não posso ter uma turma com 10 horas à distância. No mínimo é 17, tá? Então, no mínimo é 17, no máximo é o 100%, tá? E os percentuais eles são sempre progressivos de acordo com os múltiplos de 17, né? Então, por exemplo, uma disciplina de 68 horas, ela pode ter 17 horas à distância e o restante presencial. Ela pode ter 34 horas à distância e 34 horas presenciais. Ela pode ter 51 horas à distância e 17 horas presenciais, tá? Como ela também pode ter as 68 horas à distância. E isso não significa que a turma é à distância, né? Significa que o curso continua sendo presencial, a turma continua sendo presencial, continua sendo de um curso presencial, mas a oferta, né, aquele horário que você tradicionalmente cadastraria dentro do Siscard é um horário à distância, né? Esse cadastro de horário à distância, ele também flexibiliza a questão de que você não precisa configurar os dias da semana, você só coloca qual que é a data de início e a data de fim, que aquela carga horária vai ser contemplada, e isso também não gera agendamento no sistema de agendamentos, tá? Então isso é interessante porque não há previsibilidade aí de espaço físico, né? De necessidade de espaço físico. Aqui nós temos um exemplo de uma disciplina lá da Faculdade de Computação que a gente pegou como exemplo. É uma disciplina, ela está cadastrada, ela tem 102 horas, sendo 68 horas práticas e 34 teóricas. Lembrando que até o momento, né, até a resolução 550, que é a que a gente tem atualmente, apenas a carga horária teórica pode ser utilizada para as atividades à distância, né, para carga horária à distância, tá certo? Se a gente continuar aqui na nossa configuração, primeiro existe o cadastro das turmas, né? Então aqui eu tenho turma 1, turma 2, os cursos aos quais eu estou relacionando essas turmas que foram cadastradas, o professor que foi relacionado para aquela turma, para aquela determinada carga horária. Então, note que aqui, por exemplo, tem esse professor cadastrado e aqui tem o horário que foi definido para ele, né? Isso aqui é o tradicional, uma turma presencial, de um curso presencial, tem um determinado dia da semana, né? Quarta-feira, que vai ser executado dentro de um período letivo, né? Aqui o nosso módulo de 17, qual que é o horário. Então, tudo isso é definido porque é presencial. E espaço físico, se foi já cadastrado no sistema de agendamentos ou não, né? Agora, quando a gente vai cadastrar a turma, o importante é que nós tenhamos essas
considerações, né? Então aqui, por exemplo, eu vou entrar nessa turma para verificar as informações dela e a gente vai perceber que essa turma ela foi cadastrada de uma maneira específica. Mas, por exemplo, a gente poderia fazer um outro teste, né? Ao invés de usar essas turmas que já estão cadastradas aqui como teste, eu vou criar uma nova turma. Então eu venho aqui em novo, vai aparecer as configurações que eu vou anotar, né? Então, é teórica, é a turma 3, modalidade. Aqui que é o mais importante, né? Então aqui algumas quaques podem se confundir, porque pode pensar assim, bom, o professor falou para mim que a turma vai ser à distância, que vai ter uma parte à distância, então eu venho aqui e marco o curso à distância. Não, não. Aqui você continua marcando o curso presencial, tá? Por quê? Porque o curso é presencial. E o que que difere isso? Difere basicamente a forma como o professor vai visualizar o Siscad para o lançamento de dias letivos, lançamento de frequência, lançamento de notas, né? Se você marcar curso à distância aqui, o sistema se configura totalmente diferente do que é o nosso esperado, tá? Então, independente se vai ter carga horária à distância ou carga horária presencial, a informação que tem que ser marcada aqui é que é o curso presencial, tá? Então, feito isso, você vai, termina de cadastrar a sua turma, e quando você for na parte de cadastrar os horários, aqui um outro detalhe. Aqui sim, você clica aqui para cadastrar um novo horário, e aqui sim você vai falar, ó, esse horário que eu vou cadastrar é uma parte de carga horária à distância. E note que quando está marcado presencial, você tem que colocar o dia da semana, né? Você tem que colocar aqui quantas semanas, horário de início, horário de término. Mas quando você coloca que é a distância, você só tem a data de início, a data de fim, e aqui você tem que colocar uma carga horária que seja módulo 17. Certo? Então, é 17, é 34, né? É 51. Então, eu vou colocar aqui uma carga horária que seja módulo de 17. Eu salvo essas configurações e essa pequena carga horária, né, essa parte de carga horária da turma que foi cadastrada como a distância, não vai gerar necessidade de agendamento, né? Não vai gerar necessidade de você cadastrar espaço físico lá no sistema de agendamentos. Tá ok? Então, basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês. E mais dúvidas a gente está disponível aí nos canais da GEAD e da Prograde também. Muito obrigado. Até lá.